Olá pessoal, vamos dar continuidade no nosso curso e hoje a aula será sobre AI Studio. É uma ferramenta poderosa que a própria Google lançou e ela está substituindo as IDEs que a gente já tinha de costume de utilização para códigos e a gente está usando ela agora pela internet. E o mais interessante é que é utilizando o LLM da própria Google, o Gemini, para poder desenvolver. Então, está ficando muito mais prático usar essas ferramentas nessa ideia de vibe coding e vai auxiliar você e a mim para trazer produtos de melhores qualidades. E até mais, quem não tem conhecimento algum de computação, como a gente já tem visto no nosso curso, consegue produzir até mesmo um MVP, que é um produto mínimo viável. E isso é uma coisa fantástica para nosso entendimento. Então, para começar essa aula de hoje, eu preciso que a gente tenha um conhecimento prévio. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós temos que entender a ideia de front-end e back-end, tá bom? Eu pedi para o próprio Google gerar, o Gemini criar essa imagem para a gente e ficou bem interessante. Veja bem, ele está usando aqui a ferramenta Uber para que você possa entender. Quando você instala o Uber no seu celular, essa telinha que você está vendo, onde tem os botões, onde você manda o local que você vai pedir, o seu destino, tudo mais, forma de pagamento, tudo isso aí é o front-end, é o que você vê. Ele até colocou aqui, ó, é o que você vê. Então você está vendo ali, você não vê o código, mas tem um design ali, tem uma estrutura, tem um estilo bonitinho, você vê o carro andando, vindo um traçado até onde vai chegar. Beleza, isso aí é o que você consegue perceber. Mas tem a parte que você não percebe, que é onde funciona todo o programa, que é chamado de back-end. Então há essa separação para que a programação visual fique de uma forma acessível e esse back-end normalmente ele tem que estar mais protegido. Por quê? Normalmente não, sempre tem que estar protegido. Porque aqui é onde tem os dados sensíveis, onde tem a programação, onde tem a codificação. Então, veja como ele trouxe aqui para a gente. Quando você pede o carro, pedir, ele vai enviar você para o back-end. Então, o front-end faz um pedido. O servidor lá, ó, essa nuvenzinha, começa a processar. E ele vai processar o quê? A lógica de negócio, a segurança, a conexão com dados. Isso é o processamento e lógica do programa. Então, ele está fazendo os cálculos ali necessários. E muitas vezes ele precisa pedir informações a um banco de dados. Quem são os motoristas, quem está próximo, quem não está, quem tem boa reputação. Então ele pede, o banco de dados devolve essa informação, ele processa novamente ali, isso é questão de milésimos de segundo, e volta para o servidor está processando e ele devolve para você a resposta. Olha, o carro fulano de tal está indo ao seu encontro. Então, existe um fluxo nisso tudo, que é o usuário interagindo, né, pedindo o carro, o front-end envia esse request, né, esse pedido, o servidor processa, tá certo? Ele botou aqui queria DB, né, mas é os processos no banco de dados e faz a resposta, né? E depois ele manda de volta essas informações para o front-end para que você possa entender. Porque senão chegaria apenas um monte de código na sua tela e você não saberia o que é aquilo em forma, tá bom? Então, tendo conhecimento desta natureza, desse material, de como a gente vai fazer, vamos agora para o AI Studio. Então, essa é a tela do AI Studio, tá ok? O AI Studio, como eu já falei, ela é da própria Google. É um ambiente muito rico, ele tem muitas interações e você pode fazer muito mais do que a gente vai mostrar aqui nesse curso. Mas já fica para você entender que ele é uma ferramenta que vai auxiliar todo o seu desenvolvimento. Aquela última aula que nós tivemos sobre Canvas, você já teve um entendimento mais ou menos de como é que ele vai
tratar uma codificação. Agora nós vamos trabalhar numa interface mais de desenvolvedor, tá bom? Para isso, para a gente interagir melhor com o nosso Google, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aquele bot, o criador que a gente fez nas últimas aulas, na aula de criação de genes. Volta lá e pega. Nós temos um bot chamado criador de códigos. Esse bot ele já está pronto para gerar códigos e colocarmos lá no AI Studio ou em qualquer outra ideia que tenha interação com o chat. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar com um pedido a esse gen. E o pedido vai ser o seguinte, desenvolva um software, vou aumentar aqui, só para vocês verem o que a gente está colocando, desenvolva um software para controle de reserva de sala de aula. Ok? Preciso que seja estruturado em front-end e back-end. Ok? Já estou dizendo que quero front-end e back-end. Quero um ambiente para fazer a reserva das salas e outro ambiente para verificarmos as reservas. Usar uma espécie, assim, um tipo de calendário. Tá ok? Use designer minimalista com cores em azul e branco. Tá certo? É isso que a gente vai colocar lá para a gente gerar. Então, vou mandar gerar aqui o código e vamos ver o que, que ele vai nos trazer. Tá bom? Então, enfim, ele trouxe aqui, como a gente já tinha mostrado, né? Ele vai mostrar uma codificação. E ele vai dizer aqui, ó, que você vai usar o Google AI Studio, que a gente já tinha falado para ele nas instruções. E ele trouxe aqui, ó, um simples detalhamento de como é que vai funcionar isso. Aí ele, ó, por que esse prompt funciona? Arquitetura definida. Em vez de pedir um software, prompt específico, um React e um Tailwind, né? Então ele está traduzindo o que a gente está colocando lá. Eu vou copiar aqui tudo isso, tá certo? E vou lá no meu AI Studio. E vou simplesmente colar isso aqui e vou mandar gerar, tá certo? Mandei gerar e agora temos que esperar. Veja que aqui ele vai começar a fazer a interação, dizer como é que está funcionando, o que, que ele está fazendo, e já já a gente volta aqui para vocês verem como é que ficou. Então, terminamos o processamento e demorou um bocadinho. Gastamos aqui 815 segundos para que ele pudesse fazer tudo, então vai demorar um tempo significativo, aproximadamente uns 13 minutos, nesse caso aqui, e ele conseguiu resolver tudo que a gente pediu, tá certo? Ele fez aqui um modelo, ele construiu uma estrutura e vamos ver se está funcionando. Só que perceba que ele fez tudo em inglês, porque o código que a gente importou, ele estava em inglês, tá certo? Então, por isso que ele manteve assim. A gente precisa, inclusive, alterar isso dentro do bot, né? Para que ele traga tudo em português. Mas não é muito difícil, nós poderíamos chegar aqui no input e botar traduza tudo para o português do Brasil, ok? E mandamos aqui, ele vai fazer o processamento.
Então, enquanto ele faz aí, vamos ver o que ele conseguiu resolver para nós, né? Nós temos um espaço aqui para ver a lista, né? O schedule, que é uma agenda, e temos aqui algumas interações. Vamos ver o que seria isso aqui, né? Vamos ver. Aula de IA. A classe. Aí ele está dizendo algumas classes, ó. Ele gerou isso aqui, ó, do nada, né? Aí a gente pode depois criar um módulo só para incluir os dados, né? Então, vou botar aqui sala 10 e vai ser reservado por quem? A gente pode também incluir uma forma de colocar essas pessoas aqui. Tudo isso aqui ele gerou da cabeça dele, como se diz, né? Então, vou botar aqui, ó, dia 13. Aí, horário de início, eu vou botar 10 horas. E horário de fim, vou colocar 12 horas. Tá certo? Então, ele vai terminar aqui, eu acho que ele vai atualizar também. Eu vou botar aqui Book Classroom. Não sei se ele vai fazer essa reserva, né? Eu acho que ele está atualizando, então por isso que ele não fez. A aula está aqui, ó. Dia 16 de abril. Vamos ver se no dia 16 de abril a gente consegue encontrar isso aqui. Então, outra coisa que não tem aqui é para passar as datas, né? A gente não consegue visualizar, só tem a semana. Então, pessoal, como a gente pode interagir com essa parte do Google, né? Ou AI Studio? Nós podemos mudar aqui, ó. Tem duas ferramentas, tem a Focus e tem a anotação. Eu vou usar o Focus e o Focus, quando você estiver passando pelo seu projeto, você pode ir clicando nele, tá certo? E cada vez que você clica, ele vem aqui para baixo e você pode mandar uma informação sobre aquele componente que você selecionou. Por exemplo, eu posso simplesmente chegar aqui nesse botão e clicar nele, ó, veja que ficou botão ali, eu vou dizer, coloque em aspecto de 3D, tá certo? Ele está selecionado, vou mandar enviar. Depois enviar, a gente vai esperar um tempinho e ele vai fazer essa interação. Outra maneira seria a gente utilizar o método de anotação. Esse método de anotação você pode marcar o que você quer, ou várias coisas, né? Fazer setas, sinais, para tentar ensinar a IA o que é que você quer. Por exemplo, eu quero que essa parte venha para cá. Aí eu boto aqui, entendeu? Aí eu boto aqui. Ou simplesmente eu clico aqui e boto mova para esse local. Aí quando eu coloco aqui, ó, ele vai, entendeu? Ele vai entender que a gente está interagindo dessa maneira. Então, quando termina, porque agora ele está gerando, né? Ele vai aparecer o submit. E esse submit você pode enviar e ele vai interpretar da mesma maneira que você estava fazendo no início, né, com o módulo de Focus, ele vai poder interagir bem interessante com você. Eu vou dar um pulo aqui, quando estiver pronto, a gente volta. Pronto, ele finalizou e agora ele está dizendo, ó, que está pronto, né? Eu vou tirar do modo de anotação, eu vou cancelar aqui, ó. Opa, eu vou botar aqui, cancelar as anotações. Veja que ele está o botão agora está em 3D. Então, tem uma animaçãozinha aqui, ó, no próprio botão. E é dessa forma que a gente faz as interações, juntamente com o modo de anotação e o modo de focos, tá ok? Pois bem, finalizou. Gastou aqui mais ou menos 6 minutos novamente. E olha o que ele fez agora. Nós conseguimos ver as semanas seguintes, tá certo? Nós também conseguimos ver o mês inteiro.
Agora veja que ele colocou segunda como o primeiro dia, né? Isso aqui também é possível alterar, certo? E a lista de chamados, de reservas. Vamos clicar aqui em gerenciar. Veja que agora ele trouxe aqueles dados, ó, salas e usuários. Aqui a gente vai cadastrar ou alterar eles, tá certo? Vamos cadastrar um. Ele botou aqui, ó, nome da sala. Vou botar aqui sala 01. Capacidade 50 pessoas. Recurso opcional, né? Vamos supor lá que tem uma TV de 60 polegadas Smart. Pronto, é isso que a gente tem. Salvar. Olha que legal. Agora a gente tem uma sala 1 com capacidade de 50 pessoas e tem uma TV Smart lá. E usuários. Vamos adicionar mais um aqui. Vamos chamar de João e vamos colocar o e-mail dele aqui. João teste.com.br. Vamos salvar. Beleza. Por que ele colocou o e-mail aqui? Eu acho que depois a gente pode fazer uma integração de comunicados, né? A pessoa já vai saber, ó, sua aula está reservada. Volta para reservas. Vamos colocar aqui, tá? Título da reunião. Isso aqui. Aula de genes. Selecionar. Olha o que aconteceu agora. Sala 1 e João. Vamos botar data. Vamos botar a data. Hoje é dia... Aqui tá marcando como dia 12. Vamos colocar para o dia 13, né? Aqui vai falando dia 6 de abril, ó. Então vamos colocar aqui dia 9. E o horário eu vou digitar. 12 horas até as 15 horas. Reservar a sala. Olha, já apareceu aqui, tá certo? Veja que ele está movendo, né, as aulas. E a gente pode verificar, né? Depois como é que tá. Bem legal. Será que ele tem problema em fazer uma reserva junto com a outra? Vamos supor aqui. Aula de vídeo. Aí vamos colocar na mesma sala, reservado por Bob. E vamos colocar que vai ser no dia 9 de abril. Só que ele vai colocar que vai reservar de 14 horas até as 16 horas. Vamos ver se ele permite. A sala já está reservada para este horário. Ótimo, então ele está sabendo que não pode reservar em cima do dia. Muito bem. Então está funcionando. O que é que eu posso fazer mais aqui com esse projeto, né? Eu posso, além de adicionar, né, o foco de interação, eu posso também nesse botãozinho aqui embaixo, ó, eu posso clicar aqui e botar anotações, ó. E eu posso simplesmente colocar, por exemplo, marcar isso aqui, né, deixar nessa cor, e eu posso botar uma caixa aqui. Quando eu colocar a caixa, colocar com letra com fonte diferente em caixa alta, certo? Bota aqui, ó, colocar com fonte diferente em caixa alta. Eu vou simplesmente finalizar aqui, ó, submeter, vou enviar e vamos ver se ele vai fazer essa alteração com a escrita, né, na própria tela, tipo uma lousa, né? Eu vou parar novamente e quando finalizar eu volto aqui para mostrar. Bem, ele finalizou agora, conseguiu fazer aquilo que a gente desenhou na tela, né? Ficou muito bom. E ele entendeu perfeitamente. Então, essa é a forma da gente poder interagir diretamente com o AI Studio. Quais são as grandes vantagens e diferenças do AI Studio em comparação ao Canvas? Veja que aqui ele tem um banco de dados. Nesse modelo,
ele consegue guardar e armazenar informações. O Canvas, nem sempre, ok? Não vou dizer que não, mas na maioria das vezes ele não consegue. Outra coisa, você também pode compartilhar esse projeto. Então, quando você clica aqui para compartilhar, você vai ter as opções de como esse seu projeto vai estar disponível. Você pode deixar restrito para acesso de algumas pessoas, então você vai ter que colocar o e-mail dessas pessoas aqui, para que elas possam acessar, tá bom? Então é uma forma de restringir o acesso. Vamos supor que é algo específico do setor e não pode muitas pessoas ficarem tendo acesso. Então você pode compartilhar aqui, ou você pode deixar público para todo mundo acessar isso aí, tá bom? Nas duas formas, né? Então você aqui embaixo você vai ter como gerar o link. Então você clicou aqui, é gerar o link. Então, ó, só ele está confirmando aqui, né? Se você quer deixar público ou convidar pessoas. Eu vou botar convidar pessoas. Então, convidar pessoas não gera link e o público gera link. Então, ele já botou aqui, ó, no, na lista de transferência, de cópia, né? Você pode botar uma tela de boas-vindas, né? Uma tela inicialmente para configuração, caso você queira. E basicamente isso, copia e manda esse link para as pessoas. No nosso curso de Vibe Coding, como é um curso mais básico, não tem tanta importância da gente trabalhar com a parte da codificação, tá ok? Mas é bom saber que a codificação fica aqui nesse espaço. Você pode adicionar material aqui, ó. Você pode adicionar arquivos, pastas, você pode adicionar, fazer o upload de algum material, como também você pode fazer o download desse material aqui nesse cantinho e você vai colocar ela onde você quiser para poder ir trabalhando, ou até mesmo um backup desse projeto, tá ok? Em outras aulas nós iremos utilizar o Anti-Gravity, e o Anti-Gravity vocês vão ver que é uma ferramenta que se configura muito bem com esse download que a gente vai fazer aqui, tá certo? Dentro desse ambiente também, nós podemos incluir fotos. Vamos supor o seguinte, vamos pegar uma imagem, vou pedir para o próprio Gemini criar uma imagem para nós. Vou colocar aqui criar imagem. E o nome da imagem vai ser logo de um programa para reserva de, de salas, não é isso? De sala de aula. Ok. Eu vou deixar ele num modelo rápido, criação de imagem. Vou deixar só isso. E vamos ver o que ele vai nos trazer, né? De acordo com essa ideia que ele está carregando aqui. Então, enquanto gera, posso mostrar para vocês que aqui nesse espaçozinho do chat, a gente pode adicionar arquivos, ó, pode ser do próprio Drive, um upload e até uma câmera. Você tirar uma foto de alguma coisa e colocar para você nesse momento aqui. Qual a grande vantagem do AI Studio é que ele não só vai rodar no computador, no seu celular ele pode rodar no seu tablet, então ele dá mais mobilidade para você e mais agilidade também. Bem, ele criou aqui um projeto, né? Uma ideia. Eu vou copiar, apenas copiar aqui. Olha, ele copiou para a área de transferência. Eu vou colar, dar um Ctrl V aqui. Vocês vão ver que a imagem vai para cá. E eu vou dizer, use o anexo como logomarca do programa. Tá certo? Vou só pedir isso, vou clicar aqui em enviar o prompt. E ele vai fazer a iteração necessária para poder alterar isso aqui. Eu não sei se ele vai colocar nesse espaço que a gente não indicou, não setou isso, né? Mas certamente ele vai colocar em um local bem específico. Aqui embaixo nós temos um terminal, né? Na verdade é um agente. Ele vai informando algumas coisas que foi encontrando dentro do projeto,
se houve algum erro crítico. Então, aqui dentro você consegue ver o que é que está acontecendo, né, os alertas do nosso projeto. E podemos até pedir para ele consertar ou até mesmo enviar para o próximo agente para que ele possa fazer uma correção do que for necessário ali. Ou simplesmente você pode mandar ele ignorar tudo e vai dar essa continuidade. Nós também temos a opção de ver a janela, né, o trabalho em tela cheia. Eu clico aqui, ó, já estou vendo em outro modelo, né, um modelo de tela cheia. Vou voltar ali dentro. E também nós temos uma parte de publicação. Essa parte de publicação nós não iremos trabalhar agora, mas seria como deixar esse projeto basicamente como um MVP, já disponível para o público em geral, até mesmo no seu celular, de uma forma sem precisar compartilhar links. Seria uma hospedagem, digamos assim, do seu projeto em alguma ferramenta, em algum espaço exclusivo, pode ser pago ou gratuito, de acordo com o seu interesse. E aqui você teria um projeto funcional. Seria muito interessante, até porque economiza tempo e também você pode até acabar transformando isso aqui em um projeto mais robusto e até uma forma de você ganhar um dinheiro, você poder publicar mais material, ficar conhecido e até mais um ponto inicial para desenvolvimento, né, de outros softwares. Então fica a critério dos senhores. Talvez a gente grave uma aula só sobre como publica, né? A gente vai poder colocar isso aqui num GitHub da vida e dali a gente poder lançar para outras plataformas e seria basicamente isso, né? Então, ele ainda está aqui processando, vamos esperar mais um pouquinho, eu vou dar um corte aqui no vídeo e a gente volta em seguida para ver como é que ficou, tá ok? Então, ele finalizou aqui, ele deu um erro, né? Ele não conseguiu colocar, mas pediu para que a gente fizesse o upload do arquivo, né? Dentro de public, aqui dentro do public, para que a gente pudesse utilizar. O nome do arquivo seria logo.png. Então, se a gente for aqui no gerador, né? Onde a gente criou o, o, a imagem, vamos pegar essa imagem agora, pegar esse programa, essa imagem, vou fazer o download da imagem, tá ok? A gente vai fazer o download dela, vai colocar o nome dela como logo, foi o que ele pediu. Enquanto ele faz o download aqui. Pronto, apareceu. Vou botar aqui, ó, logo. Já vai estar como PNG. Não tem problema não, a gente vai substituir. Logo PNG. Vamos aqui dentro do Classroom e vamos lá, ó, na pasta Public. Ele pediu, né? Vamos ver se existe essa pasta Public. Existe a pasta Public. E dentro da pasta Public, nós vamos colocar o arquivo chamado logo. Então, vamos vir aqui em adicionar. Vamos fazer o upload files e logo PNG. Vocês vão ver que esse logo vai aparecer por aqui. Aqui, ó, logo PNG. A gente vai arrastar para dentro de public. Tá certo? Aqui dentro está. Vamos ver lá se ele vai atualizar, né? Até agora não. Logo.png. Vamos fazer o seguinte. Adicionamos o arquivo logo.png na pasta public. Agora atualize e coloque a logo no programa.
ok? Vamos subir isso. Enquanto ele rola aí, a gente vai esperar um pouquinho. Eu vou cortar mais uma vez e quando voltar, estiver pronto, eu volto aqui. Muito bem, agora ele finalizou e agora nós temos a logo aqui. Claro que, obviamente, ela não está bem customizada, ela está num tamanho diferenciado e a gente precisaria mexer bastante nessa imagem. Mas temos agora a logo do nosso programa, tá certo? Então, dessa forma, nós conseguiríamos finalizar toda a produção de um software a partir do AI Studio. É uma ferramenta grandiosa e poderosa. Então, espero que, diante de tudo isso, né, possamos aprender mais um pouco sobre como gerar documentos, baixar, fazer softwares e espero também que a gente possa ter uma boa produtividade. Muito obrigado pela sua participação e até mais.